Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais esse momento conosco. Quero cumprimentar os pastores, principalmente da região de Chapecó, o pastor Getúlio, que hoje está conosco o Dr. Marcelo Brocardo. Convido você a compartilhar a nossa página do Facebook, SEC Santa Catarina. Novembro Azul é uma campanha que acontece todos os anos em 21 países. Tem como principal objetivo conscientizar a respeito da necessidade de prevenção e a realização do diagnóstico do câncer de próstata, mas procura também conscientizar a respeito da necessidade de cuidados especiais com a saúde integral do homem, abrangendo temas como doenças crônicas, saúde mental, emocional, doenças sexualmente transmissíveis, procurando promover mudanças nos hábitos masculinos, estimulando os homens a manterem uma rotina que promova saúde e bem-estar. Para este diálogo está conosco o Dr. Marcelo Luiz Brocardo. Dr. Marcelo é médico de estratégia de saúde da família, médico do trabalho, é bacharel em teologia, bacharel em Direito, pós-graduado em Processo do Trabalho, Direito do Trabalho e Direito Previdenciário. É membro do Ministério da Igreja do Evangelho Quadrangular na categoria de obreiro credenciado, é um parceiro da Secretaria Estadual de Missões de Santa Catarina, participa sempre do Projeto Lucas e ele reside em Chapecó. Boa tarde, doutor Marcelo, seja bem-vindo. Boa tarde, pastora Graça. Paz seja convosco, tudo bem com você? Tudo bem, doutor Marcelo. Doutor Marcelo, me permita fazer uma contextualizaçãozinha da sua atuação no Ministério. Como aluno do ITQ. Amém. Doutor Marcelo, o pastor Moa, a pastora Flávia, entre outros alunos, a pastora Rosane, lá de Ceará, todos foram alunos do EAD na época que eu trabalhava ali em Chapecó. E o que sempre me chamava a atenção é que o doutor Marcelo trabalhava em 2 plantões, trabalhava em 2 lugares, né? Ele era plantonista e tinha o trabalho de 8 horas dele. Ele nunca entregou um trabalho atrasado, sempre fazia as provas no dia marcado, uma pessoa muito pontual. E eu dizia para os demais, né? Olha, sigam o exemplo dele. Aí depois, mais tarde, eu descobri que ele tinha arrumado um outro pastor para ter uma aula com esse pastor toda semana para aprofundar o conhecimento bíblico. Então, o que Deus fez na sua vida e ainda vai fazer através da sua vida, tem muito do seu esforço, né? Davi dizia, não darei a Deus algo que não me custe nada. E às vezes a gente quer as coisas caindo do céu, né? Obrigada, doutor Marcelo, por ser esse exemplo para nós, né? Apesar de todo o conhecimento secular que o senhor tem, o senhor deu importância para aprender a palavra de Deus, e isso é muito lindo. Doutor Marcelo, como acontece a conscientização da campanha Novembro Azul? O senhor pode contextualizar a campanha para nós? Amém. Boa tarde, pastora Graça. Eu quero aproveitar esse momento, essa oportunidade, agradecer a Deus, agradecer ao missionário Parisotto, presidente da Igreja do Evangelho Quadrangular, do estado de Santa Catarina, a você, pastora Graça, por essa oportunidade na live, falar sobre saúde do homem, Novembro Azul. Também ao pastor Getúlio, superintendente da região 625, né? E a todos que nos assistem nesse momento e também posterior ao término da live. Que Deus abençoe de uma maneira sobrenatural também a vida da pastora Loiri, a secretária de Missões no estado de Santa Catarina, também ao Conselho Estadual de Pastores, também estendo o meu agradecimento ao pastor Luiz, motorista lá do ônibus do Projeto Lucas, parceiro, esposo, né, da pastora Loiri, parceiro nosso. Que Deus, de uma maneira sobrenatural, poderosa, abençoe os seus ministérios, abençoe a todas as outras áreas das suas vidas, de uma maneira, sim, gloriosa,
derramando as mais ricas chuvas de bênçãos, do alto da cabeça à planta dos pés, em nome de Jesus. Amém. Em especial ao pastor Getúlio, né, doutor Marcelo, e a família dele, que a semana passada, no domingo, tivemos a passagem da pastora Ana, uma perda irreparável, irreparável. Uma pessoa muito querida, muito linda, de um ministério maravilhoso, e que deixou uma marca muito grande nas nossas vidas. Deus abençoe, pastor Getúlio, e lhe fortaleça. Com certeza, pastora Graça. Que Deus, com a sua infinita bondade, com a sua glória, com a seu amor, abençoe a vida, nesse sentido também, do pastor Getúlio, da sua família e da sua casa. Pastor Getúlio, amém. Também estendo a todos, agradeço a oportunidade e também quero lhe dizer que conte com as nossas orações. Amém? Verdade. Verdade. Doutor Marcelo, como acontece a conscientização da campanha Novembro Azul? Pastora Graça, fala-se que mais ou menos 21 países, todos os anos, e isso já está se estendendo para todos os países no mundo, essa campanha, no mês de novembro, o Novembro Azul, enfeitando monumentos, praças, prédios, com a cor azul, no sentido de conscientizar aos homens sobre a importância, né, da saúde do homem em especial, para a prevenção e também o diagnóstico precoce, principalmente do câncer de próstata, pastora Graça. Aham. Verdade. E como é, pastor, doutor Marcelo, que o homem pode fazer para ter acesso a essa campanha? O que ele precisa fazer? Quais são as doenças que são mais comuns de acontecer? Sim. Uhum. Pastora Graça, você me permite, logo após eu falar sobre as doenças, que eu leia uma palavra aqui, eu faço uma oração. Sim. Em relação quer fazer agora, também fazendo uma ligação, me faz favor, se você me permite, claro. da palavra do Senhor com relação ao tema Saúde do Homem, Novembro Azul. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos direcionar nosso pensamento, nosso coração ao Espírito Santo de Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Papaizinho eterno, por mais a tua graça, pela tua humildade, pela sua bondade, Pai. Em nome de Jesus, esta oportunidade para levar a milhares de almas, a milhares de corações, de lares, de irmãos, Pai. Essa contextualização do Novembro Azul, da saúde do homem, Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor, com essa tua palavra forte, abençoada, vá de encontro, Pai, a esses corações, conscientizando em nome de Jesus, Pai, a importância, Senhor, desse tema, no nome do Deus Pai, no nome do Deus Filho e no nome do Deus Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Amém. Amém, irmãos. Amém. Por gentileza, abre a sua palavra lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo número 6, no versículo de número 19 e 20. Amém? No livro de 1 Coríntios, capítulo número 6, versículo de número 19 e 20. Amém? Amém. O apóstolo Paulo, pastora Graça, através da unção do Espírito Santo de Deus, escreveu essa palavra abençoada para os nossos corações, as nossas vidas, que diz assim, no verso de número 19: Ou ainda não entendeis
que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, que não pertenceis a vós mesmos? O que é que o Espírito Santo de Deus, através do nosso irmão abençoado, naquela época, nos dias de hoje, sempre, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, quer nos dizer? Que a importância que o templo do Espírito Santo, o nosso corpo perfeito, que Deus fez a sua imagem e semelhança para cada um de nós, com as nossas características particulares das nossas famílias, do código genético, através da permissão do Senhor Deus, que Paulo ressalta o grande valor do corpo humano, do templo do Espírito Santo de Deus, do nosso templo do Espírito Santo, concedido pelo Senhor, da maneira em que ele ressuscitou o templo do Espírito Santo, o corpo do Senhor Jesus, lá após o terceiro dia. Quer dizer, o valor que se tem do templo do Espírito Santo para Deus, para que nós não o maltrate com bebidas de álcool, com prostituições, com flagelações, como diz a palavra de Deus aqui, ó, maledicências de todos os tipos, autoflagelos, nos exagerando, digamos assim, na alimentação, que é um dos temas que eu vou abordar depois, para que nós tenhamos, através da misericórdia de Deus, um templo do Espírito Santo, um corpo perfeito. Amém? E diz Amém. mais a palavra de Deus, no versículo número 20, pois fostes comprados por alto preço, Isso. portanto, glorificai a Deus do vosso próprio corpo. Quer dizer, além da importância que o Senhor Deus, o valor que o Senhor Deus nos fala, quer nos dizer nessa palavra aqui, que além do corpo do Senhor Jesus, que foi ressurreto ao terceiro dia, também o templo do Espírito Santo de Deus, de todos nós, crentes, seremos, sim, ressuscitados pela misericórdia do Pai. Amém? E diz mais aqui, que devemos, sim, glorificar, devemos, sim, agradecer, devemos, sim, dar graças, devemos, sim, exaltar, enobrecer o nosso Deus, o nome dele, por ter concedido a cada um de nós esse templo do Espírito Santo perfeito, que pertence a ele, pois ele é o nosso Pai eterno. Ele nos fez do pó, e do pó nós voltaremos. No dia em que Jesus Cristo voltar a essa terra de provas, lutas e expiações, lá dos céus, buscar a sua igreja. Amém? Verdade. Amém. Amados irmãos, que nós tenhamos sempre nos nossos corações essa semente plantada, essa palavra forte para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Verdade. Verdade. Verdade, doutor. Pastora Graça, é verdade. Pela graça de Deus, né? Foi nos concebido. Esse templo do Espírito Santo perfeito, abençoado do alto da cabeça à planta dos pés. Planta do pé. Digamos assim, é uma obra-prima do... Como é que eu posso dizer?
Do Criador? Do arquiteto do universo, do Criador, pastora Graça, bem colocado? Perfeitamente. Para que nós tenhamos a consciência de nunca maltratar ele, de sempre procurar o melhor para ele, em nome de Jesus. Amém? Amém. E diz mais aqui, em relação à prevenção, que é um ponto chave, digamos assim, pastora Graça e a todos vocês que estão nos assistindo nesse momento, que vão nos assistir, é a prevenção. A prevenção, seja em relação ao colesterol, que é o primeiro item que eu vou falar aqui, diabetes, mesotriglicerídeos, as doenças cardíacas, as doenças do coração, das artérias, das veias, certo? Nós devemos cuidar, esse templo do Espírito Santo que o Senhor nos deu, evitando frituras, gorduras, como, por exemplo, também carnes vermelhas, carnes bovinas, carnes suínas, caprinas, de ovelha. Fazendo um adendo aqui, me permita, pastora Graça, a carne de ovelha é a carne mais gordurosa. Se nós observarmos o momento em que nós colocamos um pernil, um exemplo, de ovelha para ser assado, no forno, no forninho, na churrasqueira, enfim, tem uma camada de músculo, uma camada de carne e uma camada de gordura. E assim sucessivamente uma camada de músculo e logo em seguida uma camada de carne, onde nós percebemos o branco da gordura, digamos assim, onde é mais gordurosa. Amém? Claro, nós, seres humanos, precisamos nos alimentar. Nós gostamos de carne bovina, nós gostamos de carne suína, nós gostamos de carne de ovelha, caprina, como também produtos embutidos, como salame, calabresa, bacon. Mas Jesus também nos deixou, fez os alimentos, mas que nós, da maneira de cuidarmos, digamos assim, nesse sentido, do templo do Espírito Santo, comermos, nos alimentarmos com moderação. Como diz a palavra de Deus aqui, os desregramentos alimentares, que nós evitamos isso para cuidarmos do templo do Espírito Santo. Amém? E diz mais aqui, ó, a Sociedade Brasileira de Cardiologia nos alerta em relação a usar a banha suína, a banha de porco. Hoje em dia, eles nos orientam, falam, que se deve, de preferência ainda, usar a banha suína, para evitar a osteoporose, fraturas, né, ósseas, fissuras, digamos assim, quebrar um osso, uma fratura exposta, um exemplo, uma fissura, só trincar o osso, para nós entendermos. Ainda usar, mas claro, com moderação, com parcimônia, em vez de usarmos o óleo de cozinha, que há alguns anos atrás, soja, né? Na época da minha formação, o óleo de soja era mais usado, porque a banha era discriminada, digamos assim, aumentava muito o colesterol, os problemas cardíacos, coração, empia as artérias, as coronárias, artérias coronárias do coração, onde passa, digamos assim, o fluxo sanguíneo, o sangue, para nutrir o miocárdio, o endocárdio, o ectocárdio, que são músculos cardíacos, enfim, desde o alto da cabeça, a planta dos pés, cérebro, as artérias, as veias. Mas hoje em dia se mudou isso. Mas devemos usar com moderação, sim, a banha suína, a banha de porco. Amém? E também diz mais a Sociedade Brasileira de Cardiologia, exemplos de alimentos que nós devemos evitar. Devemos evitar.
sorvetes, salgados de pacote, biscoitos, bolachas com creme, massas folhadas, maionese, pipoca de micro-ondas, todos produtos gordurosos, pastora Graça, e os irmãos que estão nos assistindo. Mesmo os chocolates, seja ele light também, porque existe também, além do cacau, existe gordura trans hidrogenada. Quer dizer, com certeza, os irmãos já ouviram, a pastora Graça já leu, já assistiu, gorduras com ácidos graxos, quer dizer, gorduras mais gordurosas, para a gente entender, através que se dá o exemplo de gorduras trans, certo? E esses são alguns dos itens, sopas enlatadas, coberturas de açúcar cristalizado, que a Sociedade Brasileira de Cardiologia nos orienta para evitarmos, se for possível. Outra coisa também, usar azeite que eles nos falam, de oliva, nas saladas, não o azeite, o óleo vegetal, o azeite de cozinha, soja, óleo de cozinha. Soja, evitar. Também, pastora Graça e a todos que nos assistem, em relação à soja transgênica, porque pode isso, fazendo um adendo, também alterar as células, provocando uma das patologias são os cânceres em geral, não só como nós estamos abordando, vamos abordar daqui a pouco, o câncer de próstata, mas o câncer de bexiga, o câncer de encéfalo, de cabeça, o câncer de pescoço, de pulmão, de coração, de artérias, de intestinos, enfim, o câncer de pele, de ossos, variados, os mais variados. E diz mais aqui também a Sociedade Brasileira de Cardiologia que devemos, se for possível, usarmos o óleo de coco para fazermos frituras, digamos assim. E evitar, então, se for possível, a banha suína. E também, mais insistente, eles nos relatam, nos passam esse conhecimento, o óleo de cozinha. Evitar mesmo. Também em relação à soja transgênica. Amém? Diz mais aqui, ó, que é prevenção também. A Sociedade Brasileira nos orienta, nos adverte. Não fumarmos, não tomarmos bebida de álcool, não usarmos drogas, né? Uma dieta orientada, se for possível, através de nutricionistas, mais balanceada, digamos assim. Também aqui, ó, em relação a exercícios físicos, que é muito importante para evitar, amados, o sedentarismo. Que isso tudo, digamos assim, está num contexto, o alimento, não fumar. Em relação a não fumar, a nicotina, ela se adere às paredes internas, onde passa o sangue, lá dentro do nosso templo do Espírito Santo, as artérias, as veias, no sistema cardiovascular, no coração, entupindo a nicotina. E se a pessoa tiver uma história de colesterol alto, uma história de triglicerídeos, uma história clínica, como a gente fala lá na medicina, de diabetes, ou mesmo só o colesterol isolado, ou mesmo uma história só de triglicerídeos isolado, ou mesmo só uma história de diabetes tipo 1, insulina dependente, tipo 2, não. Isso tudo, pastora Graça, vai agravar. Por quê? Porque vai entupir, digamos assim, as artérias. Um exemplo simples. Um encanamento da pia da cozinha. Se nós largarmos todos os dias, seguidamente, vai, digamos assim, entupir aquele cano. O que vai acontecer? Um dia vai entupir. Vai voltar, digamos, a água para a pia. Certo? Mais ou menos, fazendo um exemplo grosseiro, digamos assim, vai entupir a nicotina para as pessoas que fumam as artérias, as veias, fazendo com que, se tiver colesterol, triglicerídeo, diabetes,
vão agredir mais ainda as artérias. O que pode acontecer? Um infarto agudo do miocárdio, um AVC, o popular derrame, que é um acidente vascular cerebral, uma trombose venosa nas veias das pernas dos membros inferiores, ou mesmo uma trombose profunda, que é o entupimento das artérias mais profundas, para nós entendermos, mais próximo dos ossos, que não aparece na pele. Tudo isso causando uma gangrena, se for um diabético, pé diabético, causando uma obstrução arterial, artérias ou venosa. Amém? Certo? Amém. Isso em relação a colesterol, a triglicerídeos, a diabetes, infartos, né? Agudo miocárdio, acidentes vasculares cerebrais, AVC, trombose. Esses são os cuidados básicos, digamos assim, além de não fumar, não tomar bebida de álcool, não usar drogas, e também a droga vai atingir da mesma maneira lá as artérias, as veias, destruindo, digamos assim, a parede da artéria, a parede da veia, podendo ocasionar um AVC, um acidente vascular cerebral, hemorrágico e transvasar sangue, por exemplo, no encéfalo, certo? E isquêmico, ser um trombo de colesterol que esteja lá na ponta do dedo, um exemplo dos nossos pés, e ele viajar por uma artéria, por uma veia, até o nosso cérebro, e podendo obstruir isso. E as drogas, além de causarem dependência química, a cocaína, o crack, o LSD, êxtase, tantas outras, tem por aí, mas, enfim, todas agridem o templo do Espírito Santo, todas agridem o nariz, as mucosas, vão destruindo, digamos assim, destruindo os tecidos, vão comendo, popularmente, as mucosas, a pele por dentro, por fora, e também os ossos do nariz, e imagine se faz isso onde a droga entra, quando eles cheiram no popular, imagine lá dentro, no encéfalo, né, do alto da cabeça à planta dos pés. Amém? Pastora Graça. Doutor Marcelo, o pastor Jefferson colocou assim, ó, esclarecimento muito útil nesse tempo de pandemia, temos visto que quem cuida da sua saúde tem um sistema imunológico forte, está resistente e sofrerá menos caso seja infectado. A imunidade em alta, né? Manter a boa imunidade. Sim. Obrigado pela sua colaboração, pastor Jefferson. Deus abençoe. Um abraço. Em relação, trazendo agora para a pandemia, o Covid, se nós nos alimentarmos da maneira correta, da maneira adequada, se nós nos cuidarmos, não fumar, exercício físico, não usar drogas, não usar bebida de álcool, certo? Vamos, com certeza, termos uma imunidade mais elevada, digamos assim, melhor, fazendo com que, claro, em relação, fazendo adendo também, pastor Jefferson, pastora Graça, todos, em relação à pandemia, importante também, aproveitando a oportunidade, usar as máscaras, álcool gel nas mãos, né? Evitar aglomerações, certo? Eu, particularmente, uso até luvas de látex, porque para não ter contato com folhas. Com folhas, por exemplo, no meu serviço lá, como médico trabalho, de atestados médicos. Eu não sei quais foram as pessoas, não fazendo mau julgo, digamos assim, mas as pessoas se lavaram as mãos, passaram o álcool gel, higienizaram com álcool gel orientalmente as suas mãos. Nós temos que nos prevenirmos por esse inimigo invisível, digamos assim, né? A todos nós. Isso serve de exemplo, isso serve de orientação, isso serve de alerta a cada um de nós, os cuidados básicos. E, claro, imunidade alta, prevenção,
com certeza, o nosso Deus lá nos cuida, nos protege de todas essas pragas, essas pestes, né, para que não agrida o nosso templo do Espírito Santo, nos doado por Deus, que, na verdade, é dele. Amém? Amém. Em relação, pastora Graça, se eu respondi ao pastor Jefferson, Uhum. sua pergunta. Sim. Em relação, passando a câncer de próstata, um outro tema. A Sociedade Brasileira de Urologia nos fala, escreve, nos orienta que primeiras causas de mortes aqui no Brasil, os homens, são doenças cardiovasculares. Aquilo é tema que eu abordei até agora há pouco. Amém? A segunda maior causa de mortalidade nos homens no Brasil é o câncer de próstata. Por isso também que se criou, como também criou-se o Outubro Rosa, prevenção na saúde da mulher, o diagnóstico precoce de câncer de mama, de colo uterino, com o CP, que a gente diz o preventivo, o colo patológico, o exame, certo? Mesmo pedido de exames de colesterol, triglicerídeos, diabetes, hormônios e tal, que geralmente todas as mulheres vão regularmente ao ginecologista, doutora, e fazem. É a prevenção, certo? Nós, homens, fazendo um adendo também, nós temos muito tabu em relação quando se fala em urologista, quando se fala em câncer de próstata, no sentido de nós termos uma certa resistência, digamos assim, preconceito, a né? não procurarmos o médico. É preconceito, sim. Obrigado, bem colocado, pastora Graça. De não procurarmos o médico urologista, que é o especialista no caso de câncer de próstata, de hiperplasia benigna de próstata, de doenças sexualmente transmissíveis, o que nós vamos abordar hoje, nesse momento, aqui, pastora Graça. Pela preconceito mesmo, por esse tabu. Geralmente, o que nós fazemos? O PSA total e frações, que são exames coletados no sangue, nas veias, né? Vamos lá, fazemos um jejum, mesma coisa, o colesterol, o glicerídeo de 12 horas, e outros de hormônios, enfim, e coletamos isso. Às vezes, no médico particular, mas não urologista, ou no médico ou médica do posto da unidade de saúde, certo? Ou mesmo indo direto aos laboratórios e fazermos. Essa é uma realidade. Essa é uma verdade, infelizmente. Por isso que existe o Novembro Azul. Para a conscientização, a campanha mundial, globalizada conscientização de nós, homens, a importância que se tem um simples exame. E o quanto é importante PSA, que isso seja... laboratório, o quanto é importante. Que isso seja trabalhado, falar, né, doutor? Que isso seja trabalhado, Sim. que todo mundo fale sobre o Novembro Azul, sobre o Outubro Rosa, sobre o Setembro Amarelo, sobre o Maio Laranja, que a gente consiga proliferar isso, para conscientizar as pessoas. Se não tem o Novembro Azul, lá ninguém fala, passa o mês de novembro inteirinho, não se faz nada, não muda nada, né? É uma verdade. Infelizmente, é uma verdade, pastora Graça. E diz mais aqui, a prevalência, no caso do câncer de próstata, em pacientes depende da sua história familiar. Quer dizer, se já, exemplo, um avô do homem, o pai do homem teve história de câncer de próstata, ou primos, irmãos, sobrinhos, digamos assim, na primeira linha na família de cada um, de cada homem, né? Na primeira linha, como a gente diz. Bom, e também com o passar da idade, a incidência, digamos assim, maior chance
de se ter câncer de próstata no homem, na população. Né? No Brasil, no mundo. Por isso a conscientização do Novembro Azul global, não só no Brasil, em todos os países. Hoje em dia, com os meios de comunicação, as facilidades, as orientações, os médicos se propõem, outros profissionais relacionados à saúde se propõem a prevenção, a conscientização, isso que tu fala, pastora Graça, agora. E também, assim, ó, uma outra observação que a Sociedade Brasileira de Odontologia escreve que homens cheios de 50 anos é importantíssimo fazer o exame PSA de sangue e também, se for possível, de preferência, ir ao urologista, o médico, né, especialista da próstata, enfim, dos rins, ureter, bexiga, próstata, né, a vesícula seminal, o pênis, nesse sentido, a especialidade dele, e também fazer o toque retal. As duas prevenções andam juntas. Uma completa a outra, o PSA no sangue e o toque retal. Também nos alerta a Sociedade Brasileira de Urologia que pessoas, por exemplo, que tenham ou tiveram parentes de primeiro grau, câncer de próstata, e também eles fazem uma ressalva em homens negros que se baixa essa idade para os 45 anos. Procurar o urologista, ele vai fazer com certeza a anamnese, a entrevista, o exame físico, que faz parte também o toque retal, né? Bidigital. As duas coisas. Diminui a idade para os 45 anos. Isso que fala a Sociedade Brasileira de Odontologia, de Urologia, desculpa. Certo? Isso é importante. Claro, tudo isso é prevenção, também faz parte, né? Além, pastora Graça, também eles nos alertam, a Sociedade Brasileira de Urologia, não fumar, não tomar bebida de álcool, drogas, né? Também esses produtos, condimentos, como o salame, a coca, o bacon, certo? Tudo isso, o soja transgênico, no caso, o óleo de soja, para evitar com que essas substâncias, digamos assim, agridam, no caso do Templo do Espírito Santo, mais direcionado à próstata, evitando o câncer de próstata, certo? Aí que entra a prevenção, para evitar a doença no mundo todo, certo? Em relação aos sintomas do câncer de próstata, aqui, ó, dificuldades, principais sintomas que a Sociedade Brasileira de Urologia nos informa, nos orienta, dificuldade para urinar, de repente, essa dificuldade para urinar, pastora Graça e a todos que nos assistem, já é num estágio avançado. Fala-se a Sociedade Brasileira de Odontologia que, em média, demora uns 15 anos para chegar o câncer de próstata, que começou com uma pequena célula lá dentro da glândula próstata, se multiplicou, de uma formou duas, por mitoses sucessivas, como a gente fala lá na medicina, duas formou 4, 4, 8, 8, 16, 16, 32, 32, 64 e assim por diante. Só que de uma maneira acelerada, essa multiplicação. O Templo do Espírito Santo, as nossas células normais, digamos assim, entre aspas, elas também sofrem essa mitose, como a gente fala lá na medicina, mas de uma maneira organizada através da permissão de Deus e do código genético, que ele foi quem criou, 2, 4, 4, 8, 16, 32, assim por diante, mas células normais, da pele, do cérebro, dos ossos, dos órgãos internos, coração, fígado, da própria próstata, do intestino, para nós entendermos melhor. O que é, digamos assim, o problema, digamos assim, e que acontece no câncer de próstata? Ocorre a mesma coisa.
as mitoses sucessivas, mas de uma maneira acelerada e de uma maneira desorganizada, fazendo com que... desordenada, pastora Graça, bem colocado. Fazendo com que naquela primeira célula, digamos assim, que se tornou maligna, de repente, porque a pessoa fumava, se drogava, tomava bebida de álcool, teve doenças venéreas, que eu vou falar logo em seguida, doenças sexualmente transmissíveis, tudo estão ligados entre uma bactéria, principalmente, que agrediu aquela célula lá no interior da próstata, e ela se transformou, 1, 2, 3, 4, 8, 16, sucessivamente, muito rápido, fazendo com que aquela primeira célula, ou aquelas primeiras células, se autodestruam, certo? O que é se destruir? O organismo, o código genético, interpreta como um corpo estranho. E o DNA, aceleradamente, dessa maneira, se transforma, ela se perde, digamos assim, no seu código genético, e forma de células normais, se forma células malignas, de uma maneira exagerada, muito rapidamente, de uma maneira desorganizada, desorientada, digamos assim, fazendo com que, de repente, aquele tumorzinho que se formou lá dentro da glândula próstata, pequenininho, que se nós tivéssemos ido lá no urologista, na idade, seja de 50 anos no início, ou 45 anos, nesses casos que eu falei, poderíamos ter evitado. Quer dizer, voltamos àquela tecla, pastora Graça e a todos, prevenção. Isso que é importante, claro, além dos outros cuidados, que desde o início da live, através do Espírito Santo de Deus, tem colocado no meu coração essas palavras para os homens, certo? Isso, tu vê como é importantíssimo a prevenção. Evitaria dor de cabeça, digamos assim, evitaria problemas. Sofrimento. Amém? Sofrimento, claro, da pessoa, do ente querido, o pai de família, o filho, o irmão, o sobrinho, o tio, o avô. A mulher que sofre junto. De milhares. As mulheres também, né? É verdade. Que está interligado, claro, com certeza, né, pastora Graça? E também, assim, redução do jato urinário, quer dizer, é aquela pessoa, o homem que vai lá no vaso sanitário, quando dá vontade da micção de urinar, o jato urinário já não é mais o mesmo, é vagaroso. Além de ter dificuldade para sair a urina da bexiga, onde a próstata está logo em seguida ali trancando, digamos assim, para nós entendermos a uretra prostática, ela é uma glândula que abraça, como se fosse o meu dedo aqui, a uretra, ela está em volta, certo? Da uretra. No momento que cria um carocinho lá dentro, ela faz o quê? Ela pode crescer para dentro, como pode crescer para fora, em todas as direções. Para frente, atrás, cima, embaixo, à direita, à esquerda. Mas, nesse momento, obstruiu aqueles 15 anos que eu falava agora há pouco, de evolução. Por quê? Porque o homem, nós, homens, não procuramos a prevenção urologista, no caso. E também, além da redução do jato urinário, sangramento, porque aquelas células ali que estão se multiplicando exageradamente, de maneira desorganizada, vão morrendo, começam a agredir as outras células normais e sangram, quer dizer, ali tem artérias, minúsculas artérias, para nós entendermos, mais finas que um fio de cabelo, minúsculas veias, o sangue vai ter que sair, não pode ficar ali, ele vai ter que sair pela uretra peniana, pela uretra do pênis do homem, certo? Além, também, da sensação de o homem foi até o banheiro, foi até o vaso sanitário, urinou, fez xixi, e tem a sensação de que não urinou totalmente, a bexiga não está vazia. O cérebro interpreta isso. E tem aqui, não esvaziou completamente, tem que ir lá novamente, certo? Isso, então, para frisar para os homens,
as principais sintomas do câncer de próstata, também recapitulando: prevenção, observação PSA no sangue, toque retal, se for possível, num urologista. Porque o toque retal, ele vai diagnosticar se a próstata está endurecida, se a próstata está crescida, se pode, pela digital, palpar, digamos assim, um nódulo, um caroço, um tumor que possa ser um câncer de próstata no futuro. Esse é o objetivo. Esse é digamos assim, o essencial do toque retal. O toque para evitar câncer de próstata. Amém? Amém? Bom. Amém. Pastora Graça, eu não sei se tem alguma pergunta, porque eu vou passar para a Não, hiperplasia só tem, benigna enquanto de o senhor próstata. descansa um pouquinho, eu só vou ler aqui da uma colocação da professora Tereza Sim. Alves Basso. Parabéns, doutor Marcelo, pelo esclarecimento. Entre os cristãos Amém. existem aqueles Glória que não a Deus. acreditam que precisamos fazer a nossa parte. Sabemos que Deus é fiel para fazer a sua parte. Infelizmente, existe muita ignorância sobre esse assunto ou tema. Por isso que a gente está trazendo essa discussão assim, né? Uma rede aberta para despertar, né? Sim. No interesse a prevenção, né? Que os homens, os irmãos, vão e fazem, digamos assim, a sua parte, né? Da responsabilidade de cada um de nós. E o médico faz a sua parte também, unindo, né? Objetivando a prevenção do câncer de próstata. Amém? Pastora Graça, em relação à hiperplasia benigna de próstata, é uma das doenças, também fala aqui, está escrito na Sociedade Brasileira de Urologia, que é uma das doenças mais comuns nos homens, principalmente homens idosos. E quando associada aos sintomas do trato urinário inferior, quer dizer, o trato urinário inferior, irmãos, homens, é a bexiga, a próstata, a uretra prostática, na região da próstata, para nós entendermos, e também a uretra peniana do pênis, certo? Bom, os três principais aspectos em relação à hiperplasia benigna de próstata são, aqui, ó, um quadro clínico, né, que o urologista vai perceber no momento da consulta, da anamnese, do exame físico. Ó, ele vai perguntar os sintomas de crescimento prostático, obstrução, né, geralmente na região da uretra prostática, certo? Abaixo da bexiga. Quer dizer, isso é importante, os sintomas. Outra observação que a Sociedade Brasileira de Urologia também nos coloca, história clínica deverão perguntar, no caso, o urologista ou o médico, a doutora, seja, enfim, em particular, nas unidades de saúde, onde for, para o paciente antecedentes, se ele teve antecedentes cirúrgicos, por exemplo, se ele teve, um cálculo ali na região da bexiga, ou na região da uretra prostática, que ele obstruiu, digamos assim, a uretra, parou ali, não foi para frente nem para trás, não saiu espontaneamente, certo? E o urologista teve que entrar com um aparelho lá e retirar aquele cálculo, certo? E provocando uma cicatriz cirúrgica lá na luz, lá dentro, para nós entendermos, da uretra. Quer dizer, pode ocorrer aderências, pode ocorrer que uma parede e outra da uretra, imaginamos que a minha caneta seja a uretra, o cálculo estava aqui, lá dentro, certo? Veio o urologista com um cistoscópio, um aparelho, retirar, por dentro do pênis, por dentro da uretra, retirou aquele cálculo, certo? Renal, certo? O que aconteceu? Lá grudou, digamos assim, uma parede na outra. Então, a urina tem dificuldade para passar. É uma das observações que eles falam. No trato urinário inferior, que é da bexiga até a uretra, certo? Até a uretra peniana, onde sai a urina. Em relação à história familiar de câncer de próstata também, eles falam, porque aí
se tem já um diagnóstico prévio de câncer, história de alguém familiar, certo? Já se fica, digamos assim, alerta para fazer um diagnóstico preventivo o mais rápido possível, através do PSA, do toque retal, se aquilo ali, a próstata que está crescendo, é realmente somente hiperplasia benigna de próstata, ou possa ser um possível câncer de próstata, fazendo um diagnóstico diferencial, certo? Em relação à disfunção sexual, também, no caso da hiperplasia benigna de próstata, o homem, como diz a Sociedade Brasileira de Urologia, mais de idade mais avançada, 60, 70, 80 anos, digamos, quanto mais idade a pessoa tiver, segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, mais chances tem de ter hiperplasia benigna de próstata, que não é câncer, é uma alteração, digamos assim, um aumento da próstata, da mesma forma que eu expliquei para os amados, os irmãos, os homens, em relação à uretra prostática, o câncer de próstata. A próstata pode crescer para dentro, trancar ali a urina, certo? A uretra, naquela região, para fora, para a direita, para a esquerda, na frente, atrás, em todas as direções, para nós entendermos. A mesma coisa ela vai crescer, quer dizer, fazendo com que a urina tenha dificuldade para sair. E a disfunção sexual, seja ela o homem ter dificuldade para ereção, certo? É um dos sintomas que o médico, a médica, o urologista, de preferência, percebe no momento em que está entrevistando o homem, o paciente. É um dos fatores, certo? Dificuldade também para ereção do pênis, fala também, né? Tem dificuldade para fazer com que ele fique ereto, certo? E em relação à hematúria, que também é outro dos sintomas, sangue na urina do paciente. Aí o urologista, o médico, a médica fica já de olho, antenado, digamos assim, né? Se um exame de hemograma, se um exame de urina possa apresentar a hematúria, como a gente fala, que é o popular sangue na urina. Amém? Também em relação a infecções aqui, ó, do trato da bexiga, dos rins, da uretra, ureter, da uretra peniana, né, que faz parte do sistema urinário. Rins, ureter, bexiga, próstata, uretra prostática e uretra peniana e pênis, aí testículos, bolsa escrotal, certo? Para explicar o sistema urinário masculino. E o órgão genital também masculino. Bom, outra coisa, doenças neurológicas, por exemplo, mal de Parkinson, Alzheimer, está descrito na literatura, na internet, nos sites, nos livros, que podem levar, com o passar da idade do homem, 60, 70, 80, né? A ter também, além dessas doenças, ter também hiperplasia benigna de próstata. Amém? Causando obstrução lá no final, na próstata e também na uretra prostática e na uretra peniana. A retenção urinária prévia, como fala a Sociedade Brasileira de Urologia. E também uma história de cálculos na bexiga, que possa acontecer dessa história clínica, no momento lá da anamnese, levar ao urologista a pensar numa doença, hiperplasia benigna de próstata, certo? Falando aqui, pastora Graça, sobre os sintomas obstrutivos e os sintomas irritativos na hiperplasia benigna de próstata. A Sociedade Brasileira de Urologia nos fala aqui, ó, sintomas obstrutivos que podem trancar a urina, digamos assim. O jato fraco, o jato urinário. O esforço miccional é aquele que o homem vai lá e tem dificuldade para fazer xixi, certo? O jato interrompido, que o homem vai também lá no vaso sanitário, no banheiro, no momento que ele tem a vontade, digamos assim, de fazer xixi, vem um pouquinho de urina, para.
Quer dizer, isso Nós não quer dizer o jato interrompido. Depois ele volta num outro momento, esvazia mais um pouco, faz um pouco mais de xixi, certo? O gotejamento, o gotejar é aquelas gotículas, digamos assim, de urina que ficam impregnadas, que pode sair ao longo do dia, à noite, à madrugada, na roupa íntima do homem. Aí cria aquele odor forte de urina. Isso que quer dizer o gotejamento. Ou às vezes também, quando o homem vai lá fazer xixi, além de ter dificuldade, o jato fino, fraco, o esforço miccional, o jato interrompido, o gotejamento também pode acontecer, porque aquilo está trancado, digamos assim, a uretra. Sai os pinguinhos, muitas das vezes, que quer dizer pingos de urina, quer dizer o gotejamento. E também a incontinência urinária, certo? Que é a perda de urina durante o dia, à noite, de madrugada, a perda de urina no homem, certo? E também a dificuldade de esvaziamento da urina, forma o que fala aqui nos sintomas irritativos, uma urgência miccional, quer dizer, às vezes o homem tem aquela vontade forte, digamos assim, de ir fazer xixi, chega lá, parece que desapareceu essa vontade de fazer xixi. Polaciúria, dor suprapúbica, como diz aqui, ó, ele vai lá, polaciúria, e faz várias vezes xixi durante o dia, de madrugada, são sintomas irritativos. Dor suprapúbica é uma dor acima da bacia, na frente aqui, no abdômen inferior, acima desse osso aqui que nós temos, que completa a bacia na frente, né, do nosso templo do Espírito Santo. Sim. Um pouco entre digamos, o osso e o umbigo, para nós entendermos. Noctúria, várias vezes, ele tem vontade de fazer xixi, vai lá, às vezes faz, às vezes não faz, à noite, quer dizer, certo? E a polaciúria é aquela vontade durante o dia também. E a urina, por exemplo, fica dentro da bexiga, não consegue sair, fazendo com que leve a hiperplasia benigna de próstata, também como cálculos lá dentro da bexiga, cálculos, como dá cálculo nos rins, no ureter, pode na bexiga. Sim. Por quê? Porque aquela bexiga fica retida lá, fica parada, também levando, além disso, infecções da bexiga. Infecção de bexiga, que a gente fala, o que vai ocorrer? Essas bactérias, esses vírus, esses fungos que estão ali na uretra, no sistema urinário, no caso do homem, vai chegar até a próstata. Às vezes, mesmo obstruído, trancada, a uretra prostática, na região da próstata, mas um pouquinho sempre vaza, digamos assim, e vai infectar a próstata, podendo dar uma prostatite, que é uma das outras patologias, que é uma inflamação na próstata, e levando também a hiperplasia benigna de próstata, que é algo estranho, digamos assim, como as células da próstata interpretam, fazendo com que a próstata cresça, levando a hiperplasia benigna de próstata. Amém? Certo? Amém. Eu não sei, pastora Graça, eu vou passar para DSTs agora, estou cuidando do tempo também, e vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Não, não tem pergunta, só em tem... relação a doenças sexuais... Amém. Tá. Em relação a doenças sexualmente transmissíveis, bom, ó, três formas de se contaminar, do homem, no caso. Transfusão sanguínea, desculpa, por sangue contaminado, vários parceiros, no caso sexual, não usar camisinha, certo? Seja ela masculina ou feminina, proteção, prevenção, né? Digamos de uma maneira, é a proteção, certo? A prevenção, para evitar as doenças sexualmente transmissíveis. Uso de drogas, como a cocaína, né? Compartilhando seringas, né, de um usuário passando, não trocando, digamos assim, a seringa, pelo sangue contaminado dessa droga. Aí vem aqui, ó, o HIV, que uma das, digamos, a Sociedade Brasileira de Urologia fala,
a primeira doença sexualmente transmissível, síndrome da imunodeficiência adquirida por essas três maneiras. Então, é transmitida através da relação sexual, sangue contaminado, por via placentária, no caso, durante a gravidez, né? E não é transmitido pelo beijo, nem pelo abraço, compartilhamento de banheiros, toalhas, copos ou pratos. Isso que a Sociedade Brasileira de Urologia nos informa, certo? Bom, sintomas iniciais do HIV, AIDS, febre 38 a 40 graus Celsius, dor de cabeça, diarreia, mal-estar, aumento dos gânglios das ínguas, digamos assim, ó, principalmente na região do pescoço, nessa região aqui, ó, abaixo da orelha, certo? Aquelas ínguas, popularmente, com certeza, as pessoas sabem, identificam isso, né? Que o médico atenta na hora do exame, certo? Ó, diminuição do apetite, perda do peso, em média 5 quilos em pouco tempo, digamos assim, 30 dias, 40 dias o tempo, né? E também o cansaço, muito cansaço, e uma vermelhidão na pele. São os principais sintomas do HIV/AIDS, na pessoa que está contaminada por vírus HIV, certo? Apesar de ter um tipo de DST/AIDS, não provoca sinais e sintomas nos órgãos genitais. Quer dizer, externamente, no pênis, nos testículos, na bolsa escrotal, onde está ali os testículos, o direito e o esquerdo, ao redor do pênis, na região de virilha, digamos assim, para a gente entender, na região inguinal, essa região onde está localizado o pênis, apesar disso, não aparecem sinais ou sintomas nesses órgãos genitais, né? No caso do homem aqui. Mas vale lembrar que os sintomas, diz a Sociedade Brasileira de Urologia, da AIDS, podem demorar meses ou anos para se manifestar. Fica naquela janela imunológica, com certeza todos já estudaram, já viram nos meios de comunicações, leram nos jornais, telejornais, disso aqui, certo? Outra doença sexualmente transmissível, a sífilis, também causada por uma bactéria chamada Treponema pálido, muito disseminado por pessoas, principalmente jovens, né? No caso masculino. Pode se manifestar de diversas formas, dependendo do seu estágio de contaminação, digamos assim. Se for tratada, pode durar anos e tornar-se mais grave, se não for, com o passar do tempo, a sífilis. Existe, fazendo um adendo, sífilis primária, secundária e terciária. Primária, né, é o início, digamos, da doença. Secundária, um estágio médio, certo? E terciária, pode-se ocorrer manifestações dali 10 anos que a pessoa foi contaminada pelo treponema pálido, certo? Isso pode, claro, é transmitido, né? Todas elas, se não usar o condom, a camisinha masculina e feminina, da mesma forma também como HIV, sangue transfundido, drogas, né, compartilhando as agulhas e relação sexual sem proteção, certo? Outra patologia, outra doença, hepatites virais também, aqui, vírus que provoca inflamação no fígado, a hepatite, né? Na maioria, quando se manifesta, normalmente a doença já está avançada, já há algum tempo já que a pessoa tem o vírus da hepatite A, da hepatite B, da hepatite C, mas não sabia, digamos assim, não se manifestou. Podendo haver no quadro clínico febre, fraqueza, mal-estar, certo? Dor abdominal, náuseas, vômitos também, perda do apetite, urina escura, certo? A icterícia, que aí é um dado a mais, digamos assim, o amarelão. Aí o médico, a médica, seja ele urologista ou não, vai perceber, opa, tem alguma coisa errada no fígado, tem alguma coisa errada no pâncreas, pode ter um cálculo na vesícula, trancando a bile, que extravasa, digamos assim, vai para a pele, do sangue vai para a pele e desloca, e forma o amarelão, a icterícia, certo? Os olhos e peles amarelados também, principalmente essa região aqui esbranquiçada dos olhos, né, a conjuntiva, como a gente fala, e as fezes também esbranquiçadas, porque esse vírus, hepatite A, B, principalmente a B e a C, vão agredir a
fezes, fazendo com que essas substâncias virais façam com que as fezes fiquem esbranquiçadas. Amém? Uhum. Certo? Uhum. Herpes genital, no caso, no homem, no pênis, pode aparecer vesícula localizada no pênis e ao redor do ânus, certo? Herpes genital, dá um exemplo para nós entendermos melhor. De repente, algum dos homens já tenham tido aquelas vesículas no trajeto do nervo aqui, ó, entre uma costela e outra. De repente, alguém já tenha tido isso. São vesículas dolorosas. Isso quer dizer, fazendo uma comparação, o herpes genital. Vai aparecer aquelas vesículas na região genital, no caso, o homem, região inguinal, certo? E o pênis, a glande, enfim, todo o corpo do pênis no homem, certo? Bom, também tem o linfonema venéreo, que é transmitido pela Chlamydia trachomatis, uma bactéria, certo? A presença de caroços, a parte clínica nas virilhas, região inguinal, ínguas, caroços quer dizer ínguas, nódulos contaminados com essa bactéria Chlamydia trachomatis, certo? Feridas pequenas nos órgãos genitais, no caso, a região de virilha e no pênis do homem, certo? Normalmente não dói, essa é uma das características. Tem outras patologias que eu falo depois, que dói para diferenciar, o médico se atentar a isso, porque pode passar desapercebido esse linfoma venéreo por um bom tempo, sem fazer um diagnóstico. Isso que é o diferencial que não dói. Pergunta o paciente, veio uma vesícula, dói? Não, não dói. Opa, pode ser um linfonoma venéreo. Investigar, fazer uma biópsia e tal, depois outros procedimentos, né? De cerca de 7 a 30 dias, depois, aumento do tamanho e rompe-se e elimina um pus. Isso são características do linfonoma venéreo, certo? Outra que também fala que na candidíase é uma irritação na uretra do pênis. Quando o homem vai fazer xixi, vai irritar na glande do pênis, vai irritar ali naquela região, certo? Onde os homens são circuncidados, para a gente entender, fica vermelho, avermelhado e irritado. E quando o homem vai fazer xixi, geralmente irrita a região da uretra e a região ali da glande, certo? Para nós entendermos. Pastora Graça, em relação às DSTs, eram essas as doenças que eu tinha para falar. Não sei se tem questionamentos. Não tem pergunta, só tem parabenizando o senhor pelos esclarecimentos, o pessoal gostou. Doutor Marcelo, só nos resta agradecer, né, a sua disposição de, como eu falei, ficar um sábado aí preparando isso para passar para a gente, esclarecendo. Suas considerações, sua mensagem para o público que está assistindo, não só para os homens, porque quando a mulher conhece, ela consegue ajudar, né? Ela consegue ajudar o esposo, o marido, o irmão, as pessoas que têm convívio, né? A buscar ajuda. Sim. É importante, pastora Graça, direcionando as mulheres, as esposas, que entre o casal deve haver conscientização, deve haver diálogo, deve haver entendimento, certo? Como a mulher se previne, o homem também, que tem essa consciência, essa responsabilidade, digamos assim, esse dever de cuidar da sua saúde, de cuidar do templo do Espírito Santo. Eu falo agora, em especial, essa patologia, essa doença que é o câncer de próstata, certo? Como é importante o diagnóstico precoce, como é importante a prevenção, como é importante nós, homens, deixarmos de lado esse tabu, esse preconceito, como a mulher vai
as mulheres têm menos incidência, digamos assim, de cânceres, também de doenças sexualmente transmissíveis, que faz parte da saúde do homem, né? Pela orientação, digamos assim, né? Pelo o interesse de pesquisar, Cuidado. de ir atrás, de saber, de cuidar, certo? O que é uma hepatite viral, o que é um câncer de próstata, o que é um linfogranuloma venéreo, um tricomoníase mesmo, o que é essas outras doenças aqui, um HIV, um condiloma acuminado. Que nós, homens, tenhamos essa, digamos, consciência mesmo, que a palavra-chave do Novembro Azul, como nós lemos antes, é a conscientização, né? Fazendo um conchavo, digamos assim, que nós vamos à unidade de saúde básica, ao seu médico particular, a sua médica, né, particular, na unidade, periodicamente, da preferência, onde no seu bairro, onde você mora, seja no seu convênio, seja, se for possível, de preferência, o urologista, e faça os seus exames. Faça o PSA, a dosagem do PSA no sangue, se submeta tenha amor a si próprio, ame esse templo do Espírito Santo, esse corpo perfeito, abençoado, que Deus nos fez, a sua imagem e semelhança, que Deus deixou para que nós cuidássemos do santuário do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, como eu li antes na palavra sagrada, ele habita no templo do Espírito Santo. E o templo do Espírito Santo somos nós, seus filhos, queridos e amados por Deus. Essa é a mensagem de conscientização, responsabilidade, deixar de lado esses preconceitos, esses tabus, né? essas coisas que, digamos, atrapalham o diagnóstico precoce, que atrapalha muitas das vezes a vida do homem, da mulher, do filho, da filha, né? da noiva, do namorado, enfim, que vem não a somar, mas vem a descontribuir, certo? E essa conscientização, sim, amados irmãos, homens que nos assistem agora, vem a somar, com certeza, para as nossas vidas, para as nossas famílias, para os nossos familiares, em nome de Jesus. Amém? Para a própria sociedade. Graça, eu né, também. Claro, a sociedade, bem lembrado, pastora Graça, o que significa isso? Menos sofrimento, menos dor de cabeça para o homem e menos gastos, com certeza, seja para o Sistema Único de Saúde, seja no particular, no bolso do homem, da própria pessoa. Mesmo que tenha um convênio, mas de repente vai ter algum, digamos assim, algum gasto a mais, um exame que o convênio não cubra, digamos assim, e é gasto. Em volta, dinheiro, né? Falando por esse lado, digamos, social e financeiro. Verdade. Bem, pastora Graça, eu também quero fazer as minhas considerações finais, agradecer a cada obreiro credenciado, a cada aspirante, a cada ministro, pastores do Evangelho Quadrangular, também aos superintendentes, também ao missionário Parisotto, muito obrigado por essa disponibilizar essa live, né? Também aos reverendos e também aos irmãos músicos, aos irmãos diáconos, mesmo a todos
as pessoas, homens, mulheres, que nos assistem nesse momento. Que Deus possa plantar essa semente que germine no coração de cada um de nós e dê, como diz a palavra de Deus, bons frutos para a população em geral, para as nossas famílias, as nossas casas, né? E também, de uma maneira poderosa, com a sua graça, com o seu poder, com a sua unção, com a sua majestade, com a sua glória, que o Senhor Jesus abençoe do alto da cabeça à planta dos pés, os seus ministérios e todas as outras áreas da vida de cada um de vocês. No nome do Deus Pai, no nome do Deus Filho e no nome do Deus Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Deus abençoe. Amém. Muito obrigada, doutor Marcelo. A pastora Loeri disse, muito bom, parabéns, doutor Marcelo, muito esclarecedor, tempo precioso para ampliar o conhecimento sobre a saúde do homem. Abraço, pastora Loeri, Deus abençoe. Pastor Maximino também nos acompanhando ali. Querido, se eu não falei o nome... Se eu não falei o teu nome ou não coloquei na tela, é porque você não está na página da secretaria. Eu vi que tem bastante gente acompanhando ali, inclusive pessoas que compartilharam, mas se você não está na página da secretaria, eu não consigo trazer na tela, tá bom? Então, um abraço a todos, muito obrigado. Nós trouxemos hoje uma amostra da campanha do Novembro Azul. O Dr. Marcelo deixou bem esclarecido, né, as enfermidades, as doenças que atingem, os cuidados que o homem pode ter para manter a sua saúde e o seu bem-estar. Convido vocês a se inscreverem no canal do YouTube da Secretaria, SEC Espaço SC. Essas lives são tratadas e são colocadas no YouTube. Agradeço de todo o meu coração, de toda a minha alma, a todos, a companhia de todos vocês, ao nosso presidente pela abertura que nos dá para trabalhar, ao Conselho Estadual de Diretores, a toda a nossa igreja no Estado, em especial ao senhor, doutor Marcelo, a Ju, sua esposa, que, né, compartilhou o senhor conosco numa tarde de descanso, a Georgia, por liberar o pai, por abençoar o senhor para estar conosco. Muito obrigada. Nossa próxima live será quarta-feira, dia 11, às 17 horas, e nós estaremos falando de ensino bíblico, estará conosco a pastora Elizabeth Tortato, que está nos acompanhando aí, a pastora Beth. Até quarta-feira, Deus abençoe, beijo no coração. Obrigada, doutor.